O esforço que você está fazendo hoje realmente está gerando resultado ou apenas deixando você cansado? Essa é uma pergunta forte, né? Por muitas vezes eu me sentia cansada, extremamente cansada, e não estava vendo o resultado das coisas que eu estava fazendo. Por que isso acontece? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, tá? E eu acho que o mercado ele começou a romantizar demais o cansaço. Nossa, que maravilha que eu tô cansado. Meu Deus do céu, trabalhei hoje, cheguei tarde. E eu via muito isso, eu romantizava demais isso aí também. Sair muito cedo e voltar 11 horas da noite, trabalhar até tarde. E o cansaço, ele vai te adoecendo também. E quando você vê, você tá cansado, mas tá sem resultado. Porque parece que você trabalhou, mas a sua exaustão e o seu cansaço é grande que você não consegue entregar um bom resultado. Mais trabalhador você é, isso é extremamente importante. Quanto mais horas você trabalha, mais comprometido você parece, e quanto mais ocupado, mais importante você acredita que é. Mas será que de fato isso é verdade? E eu comecei a refletir que não é assim que as coisas funcionam. Ou será que você está confundindo o seu esforço com o resultado? Quanto mais eu me esforço, mais resultado eu tenho? Errado. Não é assim que funciona, tá? Eu quero trazer aqui a história de dois pedreiros. Então, você imagina, um que começa às 7h30 da manhã e os dois terminam... Os dois começam às 7 da manhã e os dois terminam às 5 horas da tarde. Os dois se sujam, os dois começam sair cansado, chega em casa extremamente cansado, os dois fizeram exatamente o mesmo esforço físico dentro da obra. Só que havia uma grande diferença. Um levantou uma parede inteira durante esse dia, que ele entrou às 7 da manhã e saiu às 5, e o outro precisou refazer metade do serviço porque começou torto. Os dois trabalharam, os dois se cansaram, mas o que gerou resultado foi somente um. E aqui a gente consegue perceber que o cansaço ele não é sinônimo de produtividade. Chegar em casa tarde e sair muito cedo não significa que a sua produtividade está legal, que você está entregando um bom resultado. A cultura do eu trabalho muito vem sendo pregada através das redes sociais, onde a pessoa quer falar, nossa, porque eu entro cedo, eu não paro, eu trabalho 14 horas por dia, eu nem almoço direito, minha vida é só trabalhar. O mundo lá fora está romantizando isso. A rede social está mostrando muito isso. Só que a pessoa não está mostrando os problemas que vem causando na vida dela. Eu falo por ser uma pessoa dessa. Eu trabalhava, tinha dia que era às 4 horas da tarde, eu não tinha almoçado por questão de trabalhar. Trabalhava, saía de uma consultoria, ia para outra, entrava na parte da manhã dentro de uma empresa e à tarde eu estava em outra. E eu sempre pensava, será que esse esforço está me trazendo resultado? Será que esse esforço está valendo a pena? E não é sobre dinheiro, tá? Porque a gente trabalha, se esforça e tem o dinheiro. Porque trabalhar muito não significa que está te dando um retorno legal. Aliás, eu conheço várias pessoas que trabalham 12 horas por dia e vive apenas apagando incêndio. A maioria dos empresários é assim. Ele trabalha 12 horas por dia, ele tá louco, ele apaga incêndio de um setor para o outro, ele vive nisso. Só que ele não tem resultado. Ele não tem resultado. Ele está preso dentro do negócio sem ter resultado. Assim como eu também conheço empresários que ele trabalha 8 horas por dia, extremamente bem organizado e cresce todos os meses. Por quê? Existe uma diferença. Não é esforço, é direção. É direcionamento. E quanto que está valendo o seu esforço hoje? Quanto que vale se acabar com o seu dia, trabalhar, se matar, isso e aquilo? Essa pergunta vale muito para você. Quanto vale o esforço que você faz hoje? Pensa aí no seu dia, você chegou cedo, você resolveu o problema, você atendeu o cliente, respondeu o WhatsApp, fez reunião, saiu cansado, agora me responde, o que mudou? O que você produziu? Você conseguiu produzir ou você só ficou preso, resolvendo o incêndio? Quanto que você avançou? Qual foi o resultado que você gerou? Não, nessa consultoria hoje eu consegui gerar isso de documento que vai gerar esse e esse resultado. Ótimo. Ótimo, seu esforço valeu a pena. Porque existe uma frase que eu gosto muito, movimento não é crescimento. Ah, então me movimentando. Mas você está crescendo? Existe uma grande diferença. E tem gente que passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro, mas corre em círculos. E não tem resultado, não está crescendo. É aquele vendedor que trabalhou muito, tá? Muito mesmo. Muito. Mas que ele não tem resultado. Ele atende várias pessoas no dia, mas ele não consegue ter fechamento. No final do dia ele está cansado. Agora o outro que atendeu menos,
ele tem uma retenção das pessoas. O fechamento dele é melhor. O volume de venda deles é menor, mas com resultado melhor. Isso é extremamente importante a gente parar para pensar, porque aqui fora o mundo romantiza que é muito ótimo trabalhar, viver nessa correria, mas chega um tempo que se você viver nessa correria sem ter resultado, você vai cansar, você vai adoecer. E o empresário que não mede nada, eu não estou medindo meu esforço, eu não estou entendendo para ver se está dando resultado. Vai chegar no final do mês, eu acho que esse mês foi bom, eu acho que vendemos bem, eu acho que caiu um pouco do movimento, ele vai ficar no eu acho. Ele não vai conseguir medir esse esforço que é extremamente importante. Então, eu preciso entender qual que é o resultado que eu estou gerando, eu preciso conseguir acompanhar durante o dia quantos clientes novos entraram nesse mês, você sabe quem deixou de comprar, você sabe qual vendedor que vendeu mais, então a gente precisa ter tempo para cuidar e acompanhar esses resultados durante o dia, para que de fato você tome decisões estratégicas dentro do seu negócio sem ficar apagando incêndio, tá? Que é extremamente importante. O empresário precisa ter direcionamento e não viver na correria, somente no cansaço. E o problema não é a falta de esforço, é a falta do direcionamento. É a falta de direção. O problema da maioria das pessoas é estar na direção errada, é passar o dia dentro do negócio, na correria, se dedicando no braçal e não conseguir olhar para o estratégico. E você deve medir isso na prática, tá? Se você é vendedor, todos os dias você deveria saber quantos contatos você fez, quantos clientes você respondeu, quantas propostas você enviou, quantas vendas você fechou, qual que é o ticket médio dos meus clientes que estão comprando, porque quando você acompanha isso, você sai da correria, você sai da loucura, você sai do cansaço para trabalhar de forma estratégica naquilo que você está entregando. Então não adianta eu fazer várias e várias reuniões se eu consigo sentar e entregar para esse empresário um plano de ação que ele consegue executar e ter direcionamento, que ele consegue de fato ter resultado, porque na maioria das vezes, esforço, ter agenda cheia não significa que você está alcançando resultado, não significa que você está ganhando dinheiro. Você está batendo ponto ou está construindo resultado? Responde aí para mim. Essa pergunta ela vai valer para qualquer negócio, para qualquer profissão. Eu entro na minha empresa, eu fico lá 12 horas por dia. Tá, mas o que você fez? Você ficou parecendo uma barata tonta rodando ali, não conseguiu resolver muita coisa, ou de fato foi produtivo nessas 12 horas, que com 8 horas, não precisava nem ser 12, que com 8 horas você já conseguiria resolver muita coisa e cumprir o seu objetivo. Então não é sobre quantas horas você passa dentro do negócio, é sobre entregar um resultado de forma estratégica dentro de um tempo que seja necessário. Não é passar 12 horas dentro de uma empresa onde o cansaço, a exaustão vai te consumir. É você, de fato, ter um olhar estratégico e entender o que faz sentido. Então, eu posso passar dentro daquela empresa por 1 hora só, mas eu entrego o resultado, eu corrijo o que precisa ser feito, eu dou direcionamento para o meu time. Isso é entender que o seu esforço foi em menos tempo, mas que o direcionamento agora está de forma correta. E o maior risco é não medir o resultado dentro do negócio. É achar que está tudo bem, trabalhar, viver nessa correria, viver sem conseguir responder o WhatsApp. Porque quando você começa a medir, você começa a corrigir, você vai ver que você consegue entregar resultado em menos tempo. Então não é sobre ter uma agenda cheia que te deixa exaustivo e cansado. É sobre você usar o seu tempo de forma estratégica para entregar um resultado no tempo menor. Tá? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse episódio, porque eu vejo aqui do lado de fora muitas pessoas mostrando que viver ocupado é algo extremamente benéfico, trabalhar de 6 da manhã até 11 horas da noite, quando na verdade essa pessoa não consegue entregar resultado, vive num cansaço, não consegue se cuidar, tá? E o mercado, ele vai recompensar quem está gerando valor e não quem está fazendo horas. E o seu esforço, ele é extremamente importante, mas o seu esforço sem uma direção é apenas cansaço. Então, a partir desse episódio, você vai começar a construir um resultado, seja na sua carreira, seja no seu negócio, de forma estratégica, entregando em menos tempo, fazendo de uma forma que você consiga executar aquela atividade até o final. Então, se eu tenho uma atividade para entregar,
e eu preciso fazer isso, eu vou resolver de fato essa situação para depois eu pular pelo próximo. Porque o que acontece? Tem muitos donos de negócio que ele chega dentro da empresa, ele tem um marketing para resolver, ele tem setor de compras, ele tem diversas coisas que ele não consegue entregar resultado e chega no final do dia, que normalmente é fora das 8 horas de trabalho, ele está cansado e não resolveu nenhum dos setores. Então, o que é que você precisa fazer? Chegar, ter o direcionamento e falar, eu preciso gravar um episódio do podcast hoje, é isso que você vai fazer. Eu preciso entrar na minha empresa e resolver o setor financeiro, é isso que você vai fazer sem se desviar, para que de fato você esteja sendo produtivo e não apenas uma pessoa cansada e ocupada, tá? Então era isso que eu tinha para dividir com vocês. Até o próximo episódio e fala, criadores!